Boa noite, meu povo. Glória a Deus. Gabriel Sendim, Deus abençoe, muito prazer, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. O Edna Silva, Deus abençoe, Edna. Eliene Silva. Quem mais? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live. Segunda, quarta e sexta, estamos juntos das 19 às 20 horas. Comecei um pouquinho mais cedo porque eu tenho que ministrar na igreja também. Bem-vindo, Maria da Rocha, paz do Senhor Jesus. Bem-vinda, Deus abençoe, Maria. Deus abençoe, que Deus possa grandemente agir na sua vida. Ore por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Maria da Rocha. Clamamos, ó Deus, intercedendo por ela, pedindo a tua intervenção, a tua graça, o teu poder, a tua ajuda, o teu socorro, a tua libertação, o teu milagre, a tua vitória, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor venha sobre a vida da tua filha, arranca todo o mal, quebra toda obra de bruxaria, de feitiçaria e traga sobre ela, meu Pai, a graça, a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém, Maria? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Vou fazer uma cirurgia. Pai, entra com providência nessa cirurgia, cuida da tua filha durante o período em que ela estará ali no hospital, dirige as mãos dos médicos para que tudo ocorra bem, em nome de Jesus. Coloca a tua unção, o teu poder, envia os teus anjos e dá a vitória para tua filha nessa cirurgia, em nome de Jesus. Amém, Maria? Deus abençoe, que Deus possa grandemente te abençoar nessa cirurgia, tá bom? Glória a Deus. Gabriel Sendim, Severino Dias acabou de chegar. Deus abençoe a todos, pessoal. Paulo, Letícia, Jurandir Francisco, Deus abençoe, pessoal. Gabriel Sendim de novo, Deus abençoe, mandou um presentinho para nós, obrigado, viu, Gabriel? Cíntia Cruz, Deus abençoe sua vida. Quem mais? Maria da Solidade, Deus abençoe, Maria. Oliveira, lá embaixo, Adília, Deus abençoe, bastante pessoas chegando. Amados, vamos vindo hoje porque nós temos aqui a célula hoje para ministrar para vocês. E o tema é forte, o tema é não abandone a arca. Hoje nós vamos falar sobre a vida da igreja e o quanto você precisa estar nela, reunido com o povo de Deus, buscando e clamando ao Senhor para que a tua fé não desfaleça, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vem comigo nessa ministração de célula, não esquecendo que quarta e sexta-feira nós continuamos aí com a série de paternidade. Vamos falar mais um pouco, né, sobre pai, a relação do pai celestial com o pai humano e como nós devemos receber da parte de Deus os cuidados de pai que ele quer realmente se manifestar para nós, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos, glória a Deus. Mais alguém aqui, a dona Beta. Deus abençoe, dona Beta. Glória a Jesus pela tua vida. Chega e já vai se inscrevendo aí no meu canal, para que nós possamos continuar sempre juntos. Edierle, Deus abençoe, Edierle. Júnior Pereira, Deus abençoe. A Cleusa Santos, louvado seja Deus pela tua vida. Glória a Deus. Mais alguém? Dona Branca, Deus abençoe, Dona Branca. Érica Alves está dizendo boa noite, Érica. Adriane Dias, Sebastião Doroteia, Júnior Mesquita. Quem mais? Glória a Deus. Fábio Silva Maciel, Deus abençoe, Fábio. Glória a Deus, acabou de receber um distintivo de presenteador. Deus abençoe tua vida, Fábio. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão, para que nós possamos juntos aqui receber a palavra do Senhor. Diga qual é o Pix. Ó, o Lucas Cardoso está querendo fazer um Pix para nós. Ô Lucas, o Pix é o CNPJ da igreja. Depois eu passo para vocês aí, tá? O TikTok não permite que a gente coloca. Então entra lá no privado e depois eu passo para você. Tá bom? Deus abençoe. Neuza Ferreira, glória a Deus. Deus abençoe, Neuza. Seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu preciso que vocês se inscrevam para que nós possamos estar sempre juntos aí nessas ministrações de segunda, quarta e sexta, que com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Amém, Jesus? Giane, Deus abençoe, Giane. Glória a Deus. Vai chegando, pessoal. Quem mais? Fábio Silva, Canabrava, Maranhão. Como é que é? Canabrava. Ah, é uma cidade, né? Canabrava, Maranhão. É o Fábio Silva Maciel. Deus abençoe. Ó, o Maranhão já se apresentando aí, pessoal. O pessoal do Maranhão também já chega junto, já mostrando lá de onde eles estão. Então, se você puder, tá? Se não for problema para você, fala para nós aí de onde você está nos assistindo, que cidade, que estado, tá? Para que nós possamos
Na verdade, nós temos que interagir, queridos. A plataforma pede isso, que haja uma interação maior entre quem está ministrando aí, né, as lives e quem está recebendo, para que possamos aí, né, ampliar nos algoritmos aí a nossa extensão, tá bom? A expansão das lives. Glória a Deus. Deus abençoe. Fia Edilson Pereira. O Edilson está dizendo que é de Jundiaí. Jundiaí é aqui pertinho de Campinas aqui, ó. Eu já morei em Jundiaí um tempo, tá? Bem pouco tempo. Morei na região de Jundiaí, numa época nós trabalhamos numa roça de morango ali, me parece que numa região chamada Jacaré. Não sei se você conhece, Adilson. E lá nós trabalhamos um tempo, eu fiquei 6 meses lá, né, numa roça lá, e depois a gente veio para Campinas e eu me estabeleci aqui de vez. Na verdade foi quando eu saí de Pereira Barreto com 18 anos, vim para São Paulo, fiquei 6 meses em São Paulo, não gostei, vim para Campinas, de Campinas nós fomos para Jundiaí e depois eu voltei para Campinas e estou aqui há 30 e poucos anos já. Amo essa cidade, gosto demais. A Fia está dizendo que é de Minas Gerais. Ô Fia, Minas Gerais qual cidade? Fia, Minas Gerais não é um estado, Minas Gerais é um país, né? É um país, porque pensa num estado grande, maravilhoso, é Minas Gerais. Fala pra mim, qual é a cidade que você tem, você tá aí em Minas Gerais? Eu gosto muito de, como é que chama lá? A gente vai sempre para Passos, né? Passos de Minas, que é onde tem os parentes da minha esposa, e também um pastor da minha igreja tem uma chácara lá em Delfinópolis. Então sempre a gente está indo para lá, né? Ficar uns dias lá, comer aquele queijo maravilhoso de Minas, né? Que é só Deus mesmo para aquele queijo que já me parece que até ganhou aí prêmios, né, internacionais, tão bom que os queijos são. Então a gente sempre está indo para lá, para Minas Gerais, para Delfinópolis, Passos de Minas, cidade aqui do nosso pessoal, tá bom? Fala para mim, BH, capital, maravilha, Deus abençoe, filha. Deus abençoe a todos, que bom, gente, maravilhoso. Ó, já temos pessoas aqui de São Paulo, né, o Edilson de Jundiaí, temos aqui a Fia de Belo Horizonte, já vimos também do Maranhão, tá? E agora tá faltando você falar para mim de onde você está nos assistindo, né? E vamos interagir, vamos participar com a gente aí, tá bom? O Muita Treta tá dizendo agora tá melhor ainda falando com você. Então me fala para mim, ô Muita Treta, de onde você está nos assistindo, qual é a cidade, entendeu? Qual é o estado que você está, por favor. Glória a Deus. Deus abençoe, filha. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, que o Senhor possa operar grandemente aí com vocês, tá bom? A Eva Breck Santiago começou a seguir, olha, a Eva começou a me seguir. Pessoal, faça como a Eva fez, vai lá e me segue. Nós estamos aqui escalando organicamente, né? Então é um por um, todas as lives que a gente faz, tem 5, 6 que entra, 7, 8, e assim, a gente está conquistando devagarinho aí, e eu preciso muito que você me ajude, tá? Se inscrevendo no meu canal, ok? A Maria da Rocha está dizendo que Ninheira, Minas Gerais. Olha aí, pessoal. É tanta cidade que tem em Minas Gerais. Se São Paulo, que eu moro, não conheço toda a cidade, imagine Minas Gerais. Minas Gerais é enorme, tá? E olha só, eu nunca tinha ouvido falar no nome dessa cidade, Ninheira. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui quem é. A Maria da Rocha. Deus abençoe todos os nossos irmãos aí, queridos, dessa cidade maravilhosa aí de Ninheira, Minas Gerais, tá bom? Deus abençoe a todos, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês aí, ok? Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Mais alguma cidade? Vitória Rebeca está dizendo beijos, Deus abençoe Vitória. Helenice, Luciana Alvarenga, Deus abençoe Luciana, glória a Deus. Até agora eu não vi nenhum discípulo meu entrar aqui ainda. A hora que entrar um discípulo aqui da minha igreja eu falo para vocês. O pessoal às vezes, né, esquece e a gente acaba passando aí, né, sem eles participar com a gente. Mas sempre está entrando um ou outro aqui, discípulo da minha igreja. Quando entrar eu vou falar para vocês, olha, isso aí é um discípulo da minha igreja. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Vamos ver aqui mais. Eva Breck, Santiago. Olha, tá para juntar a live. Glória a Deus. Bela também acabou de entrar aqui. Deus abençoe. Muita Treta, melhor agora falando com você. Eva Breck acabou de receber um distintivo. Tá gostando da live também. Deus abençoe, Eva. André Oliveira acabou de chegar. André, onde você mora, André? Qual é a sua cidade? Fala pra nós aí. Lindaraí acabou de chegar também. A Neide. Meu Deus, é bastante pessoas, hein? Tá bom o negócio aqui hoje, hein? Segunda-feira tá bombando, como diz o pessoal aí fora. Tá bombando aqui hoje. Muita gente. E eu tô feliz pela vida de vocês. Olha só, a Eva Breck tá dizendo que ela é de... como é que é? Tebipucas. É isso mesmo? Tebipucas, Paraná? Eu nunca vi falar o nome dessa cidade, ô Eva. Tebipucas, é isso? Eu tô falando certo ou tô falando errado?
Me conserta aí se eu estiver errado. Tebipuca, Paraná. Olha isso, pessoal. Paraná. Então já temos aí Paraná, Maranhão, Minas Gerais, tá? São Paulo, né? Jundiaí. 2 pessoas de Jundiaí já se manifestaram aí. Fiquei feliz. A De Rosa está dizendo a paz do Senhor. A Eva Breck está dizendo Rebouças, né? Ah, o nome da cidade é Rebouças. Deus abençoe então, viu? Rebouças, Paraná. Glória a Deus. Gente, eu não conheço muitas cidades, até de São Paulo eu não conheço. Então, se vocês falarem aí, eu vou falar o nome aqui sem saber se de fato é aquilo, porque eu não sei, eu não conheço, tá? O Brasil é enorme, né, pessoal? Vamos ser sinceros. Cada estado aí são milhões e milhões de cidades, tá bom? Olha o Sandro Santos chegando aí, ó. O Sandro Santos é um amigão da gente que a gente se conhece desde o início da minha live. Quando eu comecei, ele, a Solange e, meu Deus, eu esqueço a outra. A Solange Dias, né? E o Sandro sempre está comigo aí nas lives. Toda live que a gente começa, eles estão aí. Ô Sandro, só pra gente lembrar, reporta pra nós aí de onde você está nos assistindo, tá bom? A Kathleen Armad, é isso, Leite, começou a me seguir. Deus abençoe, Kathleen. Que Deus prospere a sua vida, tá bom? A paz do Senhor, pastor Marcos, está dizendo Sandro. Amém, Sandro? Deus abençoe sua vida. Quem mais aqui? Deixa eu ver. William Silva, Deus abençoe o William. Glória a Deus. A Vitória Rebeca está dizendo beijo. Deus abençoe, Vitória. Eva Break está dizendo que está gostando da live. E assim nós vamos, pessoal. Vai reportando para mim aí de onde você está nos assistindo, para que nós possamos falar para todos e interagir para ganhar mais relevância aí na rede, tá bom? Glória a Deus. Abraão, amigo de Deus. Olha isso, Abraão, amigo de Deus. Acabou de chegar. Deus abençoe, Abraão. Seja bem-vindo. Maria Anunciada. Deus abençoe. Grazi Soares. Glória a Deus pela sua vida. Pessoal, vai chegando e já vai falando de onde você está nos assistindo, tá? O Sandro tá lembrando a gente. Ô, Sandro, eu ainda vou guardar a sua cidade, tá? Eu ainda vou guardar a sua cidade. Inclusive, o Sandro, eu falei pro Sandro que o meu apóstolo, ele é aí da Bahia. Ele é de Salvador. Tá? Uma região aí chamada Periperi. Eu nunca fui, tá, Sandro, na igreja dele. Um dia ainda vou poder participar com ele aí num culto aí, tá? Ele é da Bahia. Daí, um dia você procura ele aí, ele chama Sóstenes, tá? Apóstolo Sóstenes, tá? Daí ele tem a igreja em Periperi, tem uma igreja também na praia, tá? A comunidade da praia, então vai aí, conhece ele aí, fala, ó, eu sigo o seu discípulo lá, o pastor Marcos, lá de Campinas. Deus abençoe. Boa noite, Carlos Augusto, da cidade de Rosário, no Maranhão. Puxa vida, olha o Maranhão aí, mais uma vez, ó. Mais um maranhense aí, ó, chegando. É o Tilau. Deus abençoe, Tilau. Que Deus abençoe grandemente aí vocês, a sua cidade. E que Deus possa manifestar cada vez mais a sua glória no meio do seu povo, tá bom? Deus abençoe. Vitória Rebeca, como é que é? Fairuz Zainal. Deus abençoe. Tem uns nomes que é difícil pra gente falar, pessoal. A gente tá aqui naquela pegada assim, mais um nome mais português, né? E de repente aparece um nome meio diferente. A gente complica um pouco aí na leitura. Mas no final dá tudo certo. Tá bom? Deus abençoe. Eva Breck Santiago enviou uma White Rose, que seria uma rosa branca. Deus abençoe. Acabou de ver um presente. Que mais? Amém. Querido, estou muito feliz. Eu já fiz a minha oração, tá? Quem entra agora não vê, mas assim que eu abro, faço a abertura, eu já faço a oração na abertura, bem no início, até porque depois desse vídeo a gente vai fazer alguns cortes, vamos colocar aí de novo, vamos colocar também lá no YouTube, vamos colocar também no Facebook, então já entro orando, pedindo a bênção de Deus, pedindo a graça de Deus sobre as pessoas que vão entrar, para que Deus manifeste o poder dele, para que Deus fale com você de uma forma especial. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que traz o título Não Abandone a Arca. Só lembrando, entregando também os créditos, esse estudo é um estudo da Igreja Batista aqui da cidade de Santa Bárbara, tá? Santa Bárbara do Oeste, vizinha aqui de Campinas, onde a gente recebe para transferir para nossas células. Nós trabalhamos com grupo familiares, né? Grupo de célula, e então é passado para eles. Tanto que eu acabando aqui, eu vou para a igreja e vou passar lá para um grupo que vai estar me esperando lá na igreja. Tá ok, pessoal? Então, receba essa palavra no seu coração, deixa essa palavra ser bênção na sua vida e fique até o final, não saia, tá? Dê aí esse tempinho aí e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Quem tem estado com a gente aqui sabe que Deus realmente tem falado conosco através dessas ministrações, ok? Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8. Pode continuar reportando aí de onde você mora, qual estado, que mesmo no meio aqui a gente vai parando e vai dando uma ênfase para você, tá bom? Gênesis capítulo 6, versículo 5 e 8 diz:
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhes em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6,14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora. Gênesis capítulo 6, 17 e 18 diz: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, e em que há espírito da vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu concerto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E a pergunta que eu te faço é: na sua opinião, o que leva uma pessoa a abandonar a igreja de Cristo, a deixar de participar com os irmãos nas congregações que estão espalhadas pelo Brasil afora? Igrejas que umas dizem assim, outras dizem assado, uma diz pode, outra diz não pode, mas a verdade é que cada pessoa tem uma igreja certa para ela congregar, para ela entender a vontade de Deus, para ela se relacionar com o corpo de Cristo, para ela ser bênção e ser um membro ativo no corpo de Cristo, tá entendendo? Então, qual é a razão? Já vista que há igrejas que vai, vamos dizer assim, conformar, né, cada uma pessoa. Não estou falando daquelas igrejas que estão fora da palavra de Deus, igrejas que trabalham com inclusão, que muitas vezes trazem dentro delas desrespeito às doutrinas básicas da palavra de Deus. Não estou falando dessas igrejas, mas estou falando de igrejas sérias que têm transmitido o evangelho, a palavra de Deus no Brasil todo, e que tem igrejas que de um jeito que muitas vezes não agrada a um, mas agrada a outros. Então não há razão, porque há igrejas para todos os gostos e todos os tipos. E por que as pessoas abandonam? Essa é a pergunta. Por que as pessoas abandonam a igreja? No texto lido de Gênesis, diz que nos dias de Noé, a maldade e a corrupção havia se multiplicado sobre a face da terra. E no verso 6 e 7 diz que Deus então se arrependeu. E o verdadeiro, a verdadeira raiz do que Deus se arrependeu aqui é que Deus se entristeceu de ter visto o homem que ele havia criado ter saído tão fora da vontade dele. Então Deus ficou muito triste. E aí então Deus falou: eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar isso, entendeu? E então Deus começou a fazer o projeto de destruir toda a humanidade e iniciar tudo de novo. Tá? No verso 8 diz que Deus acha graça em Noé. E Deus então pega Noé, para que através de Noé ele comece então a fazer um novo mundo. Tá? Um novo mundo com pessoas agora com outras mentalidades. Mentalidade de que passaram, né, o fim do mundo, no caso ali o dilúvio, e permaneceram vivos do outro lado para começar uma nova história, tá? Uma nova chance de vida. E dessa forma Deus então fez, mandando chuva, e Deus destruiu a terra, destruiu as pessoas da terra. Mas no verso 8 diz que Deus acha graça em Noé. Por fim, no verso 17 e 18, Deus faz a primeira aliança com os homens e providencia uma arca para salvar Noé e sua família. Aplicação hoje para a igreja. Então, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que naquela época o mundo estava tão perdido, tão caótico, tão fora da palavra, que Deus diz: eu vou começar tudo de novo, eu vou zerar tudo e vou começar tudo de novo. Então Deus matou a humanidade através do dilúvio e começou tudo de novo por uma pessoa que havia achado graça aos seus olhos, que era Noé. Um homem reto, íntegro, que andava segundo a palavra de Deus. Deus então pega Noé, a sua família, e começa tudo de novo. Só que o que está acontecendo hoje é que nós estamos nos dias de Noé. O próprio Jesus disse que nós estamos vivendo os dias de Noé. Então, o mundo hoje ele está de uma forma assim, no pecado, tão caótico, que Deus vai destruir esse mundo. A Bíblia diz que Deus vai destruir agora, não é mais com água, mas será com fogo. E por isso Deus, então, preparou uma arca para esses dias. Qual que é essa arca? A arca é o próprio Cristo. Jesus é a arca de Deus, que se revela no mundo hoje por meio da sua igreja, que é o seu corpo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo.
Então ela é a arca de Deus. É através da igreja de Cristo que as pessoas têm acesso ao pensamento, à mente de Cristo, à vontade de Deus, aos princípios da palavra de Deus. E muitos hoje querem desacreditar por uma entidade religiosa, por um CNPJ aqui ou acolá, que fazem coisa errada e dizem ser cristã. Eles querem, a partir daí, desacreditar todo o resto, toda a vontade de Deus, todo o corpo de Cristo. Então, se nós anularmos o corpo de Cristo, aonde as pessoas encontrarão salvação? Uma vez que o corpo de Cristo expressa aquilo que a mente de Cristo ordena. Porque o corpo, ele faz o que a cabeça manda. Essa é a regra. Então, nós como corpo, nós como membro do corpo, nós fazemos o que a cabeça manda. E a cabeça é Jesus. Então, a igreja hoje, ela é a arca de Deus na terra para agrupar as pessoas perdidas, as pessoas que estão no mundo de pecado, que precisam ser restauradas, que precisam ser curadas, libertas, transformadas, renovadas. Só acontecerão essas coisas através da igreja. A igreja recebeu o poder da parte de Cristo para pregar a palavra, para anunciar o evangelho. A igreja recebeu o poder para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos. A igreja recebeu autoridade sobre os demônios. Se a igreja deixar de existir, as pessoas não têm como chegar a Cristo, porque ele precisa do seu corpo, que é a igreja. Amém, Jesus? Então, nessa noite, para de se levantar contra a igreja. Não seja mais um Saulo. O que mais existe hoje são pessoas que saíram da igreja por um problema relacional. E eles estão atacando a igreja. Está entendendo? Sendo que, na verdade, o corpo de Cristo não tem nada a ver com o comportamento errado de alguém, de algumas pessoas. Então, escuta o que eu estou te falando aqui. Porque essa aqui é voz de Deus para a sua vida. Para te salvar, para te libertar, para abrir os teus olhos. A arca é a igreja. A igreja é o local. A igreja, o local é o nosso lugar de segurança. É a nossa cidade de refúgio. Nesta noite nós vamos aprender junto 4 verdades sobre a Arca de Noé que se aplica à igreja. A primeira verdade da Arca de Noé que se aplica à igreja é que dentro da arca havia problemas e conflitos para Noé superar. A igreja humana, terrena, ela é feita de pessoas que têm problema. Todos nós temos problemas. Todos nós temos coisas a serem feitas na nossa alma. Todos nós precisamos ser libertos, transformados, curados. Níveis diferentes nós temos um dos outros, de acordo com a fé e a caminhada cristã. Porém, todos nós precisamos da igreja para tirar coisas de nós, para arrancar coisas que o mundo colocou em nós. Somente a comunhão da igreja, por meio da palavra e a unção do Espírito Santo, vai poder trabalhar no nosso coração e arrancar essas coisas ruins do mundo. Por isso que dentro da igreja tem problema, assim como na arca tinha problema. Não é porque eles estavam salvos que eles estavam sem problemas. Pelo contrário, toda hora eles tinham que limpar o cocô dos animais. Toda hora eles tinham que separar um animal do outro que estava brigando ali dentro. Porque o espaço era pequeno para comportar uma grande quantidade de bichos selvagens. Está entendendo? E assim também é a igreja. Por isso que nós não podemos deixar a igreja por conta de um comportamento errado de um ou de outro. Tá? Então eram 8 pessoas dividindo espaço, alimento e tarefa dentro dessa arca por 150 dias. Com certeza havia conflitos dentro da arca. Isso também acontece hoje na igreja local. Somos uma família. Às vezes há desentendimento. Alguns agem com hipocrisia, fingimento. A Bíblia fala de quando a igreja começou, que as pessoas vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos para eles administrarem aquilo para a comunidade geral. Mas, de repente, um casal, eles vendem uma propriedade por um preço e chegam lá e mentem. Isso foi no início da igreja. A igreja estava começando, meu Deus. Está entendendo? Era ação de Deus, era manifestar de glória e mesmo assim aconteceu isso. Agora imagine, depois de 2000 anos, com o pecado crescente, como o pecado é, corrosivo na alma, na sociedade. Imagina hoje, quantas pessoas estão dentro da igreja que vão fazer coisas erradas. E nós precisamos entender
que isso tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Porque a igreja é um lugar aberto para todos. Na igreja vai entrar traficante, vai entrar ladrão, vai entrar todo tipo de pessoas que vocês imaginarem. E o pastor, o líder, ele não tem controle sobre essas vidas. E ainda que o líder desande ou faça alguma coisa errada, não há problema nenhum, porque a igreja não é dele, a igreja é de Cristo. O CNPJ pode ser dele, mas as pessoas que estão ali dentro, os corações que foram entregues a Cristo não pertencem a nós. Nós estamos cuidando do rebanho para Jesus. Então, escuta isso, tá? Às vezes há desentendimento, às vezes alguns agem com hipocrisia, fingimento, confusão, mas não devemos confundir as atitudes dos irmãos com a sua identidade, porque isso depende muito do nível espiritual de cada um. Aqueles que são mais chegados de Deus, na comunhão, na oração, no jejum e na palavra, esses são mais santos. Aqueles que estão na igreja, mas não oram, não jejuam, não buscam a Deus, esses vão ser mais carnais. Mas não quer dizer que ele será carnal a vida inteira. Vai chegar um momento em que o Espírito de Deus vai tocar na vida dele e ele vai tocar e ele vai mudar. Então, nós não podemos classificar a igreja porque um foi hipócrita, porque um fingiu, porque um arrumou confusão. Não, isso daí é a liberdade que cada um de nós temos para agir. Tá? E cada um age com a sua liberdade no nível espiritual que ele está. Se você está um nível mais amadurecido, você vai deixar para lá muitas coisas, você vai ignorar, você vai perdoar, porque você está num nível espiritual mais avançado. Mas aqueles que estão no nível espiritual mais atrasado, que são mais carnais, eles vão agir na carne, como se eles estivessem no mundo. Mas isso de maneira alguma, vai denegrir o projeto e o propósito daquilo que é a igreja. Porque amanhã depois essa mesma pessoa, ela vai cair a ficha e ela vai se arrepender. Então nós precisamos entender que igreja de Cristo é isso, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Só vai ser diferente o dia que nós entrarmos na glória, porque lá a Bíblia diz que todos nós seremos revestidos de incorruptibilidade, que é o problema do pecado em nós hoje. Por que o homem se faz corrupto? Por causa do pecado que traz a incorruptibilidade no coração. E por mais santo e justo que nós queiramos ser, uma hora ou outra, a gente acaba deixando uma falta aqui, uma falha ali. Amém? E isso tem que ser compreendido, que nós estamos num processo, num tratamento que está acontecendo diariamente pela palavra e pelo Espírito Santo. Amém, Jesus? E a pergunta que eu faço para você, baseado nessa primeira verdade, que dentro da arca existem conflitos que Noé deveria superar e ele superou, porque ele passou todo aquele período do dilúvio e saiu do outro lado ileso, tranquilo, com todos os animais vivos, seus filhos vivos, que tudo que aconteceu ali foi superado, os problemas foram superados, as dificuldades foram superadas, tá entendendo? Então dessa mesma forma nós também temos que aprender a superar esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? E a pergunta é, o que fazer para superar esses conflitos que nós estamos vendo hoje dentro das igrejas? Que tem gerado desigrejados, que eu digo, essa é a razão dessa mensagem. Não abandone a arca. Não se torne um desigrejado. Sabe por quê? Porque se você sair do corpo de Cristo, você morre espiritualmente. Se você deixar o corpo de Cristo, você morre. Nós somos membros do seu corpo. Imagine você tirar um braço, cortar o seu braço e tirar fora de você. O que vai acontecer? Ele vai secar. Não há como ter vida fora da igreja espiritual. Não há como ter vida espiritual fora da igreja. Porque até esses conflitos que são gerados dentro da igreja são elementos que Deus usa para tratar caráter, para tratar nossa alma, para nos levar a um crescimento espiritual. Muitas vezes há uma obediência, muitas vezes há um perdão que nós precisamos aprender a praticar. Está entendendo? Um aceitar o menor, aceitar. A Bíblia diz que nós devemos ser suporte um do outro. Então a igreja precisa entender que isso faz parte do processo. Não é coisa que se deve abandonar. Tá? Se você deixar a igreja, você morre espiritualmente. Morre. Você pode até deixar uma congregação, um CNPJ e procurar um outro. Isso você pode. Se caso aonde você está um problema, você está vendo que não está certo, as coisas não estão
de acordo com o que a palavra de Deus fala, as palavras, as ministrações, tá tendo heresia, aí você pode sim sair daquela igreja e procurar uma outra igreja, mas você não pode abandonar o corpo de Cristo. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Tá? E não venha me dizer que todas as igrejas estão assim, porque é mentira. Não vamos generalizar as coisas. O ser humano, e principalmente o brasileiro, ele tem uma mania de colocar todo mundo no mesmo saco. E não é assim. Existem muitas igrejas boas, existem muitos pastores sérios que estão pregando a palavra de Deus com amor, que estão se entregando. A Bíblia fala de Elias, quando Elias chega para Deus e diz: mataram todos os seus profetas, somente eu fiquei. Deus diz para Elias: Elias, ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Nunca pense que os pastores estão todos corrompidos, que as igrejas estão todas corrompidas. É mentira! Satanás usa esses argumentos para te tirar da igreja. Não deixa isso acontecer. Sempre tem uma igreja boa aqui ou acolá. Sempre tem um homem de Deus aqui, uma mulher de Deus ali, que são justos e honestos e corretos, que estão na presença de Deus buscando o Senhor de verdade. E é esses homens que você tem que seguir. É esses homens que você tem que dar o ombro e dizer: estamos juntos, vamos fazer a obra de Deus. Amém, Jesus? Mas não abandone a arca. Não abandone a igreja. Como superar esses conflitos? Segunda verdade. Primeira verdade é que dentro da arca havia problemas e conflitos para ser superado. E hoje não é diferente. Você vai ter que superar os problemas e os conflitos dentro da igreja. Porque você não pode sair da igreja. Você não pode abandonar a arca. Você não pode abandonar a igreja. Segunda verdade. Só dentro da arca Noé poderia preservar sua vida e de sua família. Existe uma passagem da Bíblia que fala que o apóstolo Paulo estava sendo levado para ser preso, para ser ouvido lá em Roma, e no meio do caminho o barco que ele estava foi açoitado por um vento poderoso chamado Euroaquilão, e aquele barco praticamente foi destruído. Só que antes daquele barco ser destruído, as pessoas queriam se lançar ao mar, naquele mar revolto, meio às pedras. E Paulo então ouve uma palavra que vem do anjo do Senhor e diz para o povo assim: olha, avisa, mandou o capitão falar para o pessoal, avisa todo mundo aí que ninguém sai do barco. Quem continuar no barco vai ficar vivo. Quem sair do barco vai morrer. E todos ficaram no barco. Aquele vento poderoso destruiu o barco, mas eles chegaram entre tábuas, com pranchas, e chegaram salvos na ilha. Deus salvou a todos que continuaram no barco. É a mesma palavra que eu digo para você: não saia da arca. Não saia da igreja. A igreja é a arca de Deus para te manter vivo espiritualmente. Se você sair da arca, você morre. Se você deixar a igreja, você morre. Primeira morte é a morte espiritual. Você perde a fé. Você perde a visão de Deus. E se isso acontecer, você deixa de crer no Salvador. Você deixa de crer no poder do sangue que te purificou. E aí acabou, meu irmão. A Bíblia diz que a salvação é por meio da fé. Se você não manter a tua fé, você perde a salvação. É por isso que o próprio Jesus diz que nós devemos cuidar do que nós temos para que ninguém roube a nossa coroa. O que é a nossa coroa? A nossa coroa é a salvação, é a vida eterna que nós recebemos da parte de Deus. E isso é mantido por fé na palavra, é mantido por fé no princípio, naquilo que está estabelecido. Uma vez que você perdeu a fé no evangelho, você perdeu a sua salvação. E a igreja, ela tem o papel de reforçar isso. A igreja tem o poder de ser usada pelo Espírito Santo para trazer no seu coração uma palavra que seja como se fosse uma lenha para pôr fogo no teu coração e fazer arder em fé. Nós só cremos em Jesus por conta da palavra. Eu não vi Jesus. Você não viu Jesus. Eu não vi ele na cruz. Você não viu ele na cruz. Por que o cristão crê tanto? Por conta da palavra. A Bíblia diz: a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. E o lugar aonde Deus usa para ministrar a sua palavra é na sua igreja. O Apocalipse diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É na igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a um local, não. Estou me referindo a uma reunião, a um grupo de pessoas que se reúnem em nome do Senhor. Que glorifica, que reconhece, que exalta e que engrandece o nome dele. E que está pronto para ouvir aquilo que o Espírito do Senhor fala por meio da sua palavra. Então, só dentro da arca. Só dentro da arca. Um dia minha irmã chegou para mim e disse assim: mas vem cá, me responde uma coisa. É somente os crentes que vão ser salvos?
Olha a pergunta que ela fez para mim. Somente os crentes que vão ser salvos? Falei para ela, sim, somente os crentes. E quando eu digo somente os crentes, eu não estou dizendo somente os crentes por ser crente de uma igreja, de crente. Não, mas eu digo do crente que crê em Jesus, que crê naquele que morreu na cruz, que derramou sangue precioso para nos dar a vida eterna. Só irão para o céu aqueles que crerem em Jesus. É por isso que Jesus chama a atenção de Tomé e diz, Tomé, sede crente, Tomé, e não incrédulo. Não há como você ir para o céu se você não crê em Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a salvação. Ou você toma posse pela palavra, ou então não há como você acessar o céu. Então nessa noite, somente dentro da arca, nós poderemos ser salvos. Somente dentro da arca nós vamos continuar vivos, aguardando o grande momento do arrebatamento da igreja. Ou então, se nós partirmos desse mundo, selando a nossa vida, o nosso fim de vida nessa terra, ganhando o nosso passaporte direto para os céus, através do sacrifício expiatório. Não há como você ser salvo se não for por meio de Jesus. E isso você vai receber dentro da igreja. É a igreja que tem essa palavra. Você não vai encontrar essa palavra em outro lugar. Você não vai encontrar essa palavra nas raves, nas festas. Não. Em outras religiões. Não. Você vai encontrar essa palavra na igreja. Só Jesus pode te levar para a glória. É somente na igreja. Porque a igreja é a detentora, tá entendendo? Dessa ministração, desse evangelho. Jesus entregou o evangelho para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e disse, pregai agora, pregai o evangelho. Então a igreja é detentora dessa palavra. Por isso que em outro lugar você não vai ouvir que Jesus... Você vai ouvir palavras filosóficas que vai muitas vezes acalentar a tua alma, que vai dizer para você que tá bom a sua caminhada, que do jeito que você está indo tá legal. Mas você não vai ouvir dizer que se você não receber Jesus como seu Salvador, você não entra na glória. Só a igreja tem essa palavra. Porque a igreja recebeu isso do Mestre. Somente em Cristo. Então, só dentro da arca, tá? Noé poderia preservar a sua vida e de sua família. Somente na igreja você vai poder preservar a tua vida e da tua família. E aprenda a amar aquele pessoal irritante, chato, aquele pessoal que fala da vida do outro, aquele pessoal que está lá dentro, mas é mentiroso, é enganador. Aceita essas pessoas e aprenda a conviver com elas, porque foi assim que Noé preservou a sua vida durante todo aquele período, 150 dias sobre as águas. Tá? E não reclame, sabe por quê? Porque entenda bem, dentro da igreja as coisas estão difíceis, imagine lá fora. Imagine lá fora. Porque as pessoas que deixam a igreja, elas são rapidamente, muitas vezes, sediadas pelo mal. E quando menos percebe, ela já está fazendo tudo o que ela fazia no passado, antes, e às vezes até pior. Porque a Bíblia diz que quando você deixa Jesus, é como o cão que volta ao vômito. É como a porca que, uma vez lavada, volta de novo a se lamear ali no chiqueiro. Então, nessa noite, se firme com Deus através de uma igreja, tá bom? Vá para a igreja, vai buscar o Senhor. Apocalipse 1, 12, 13 diz, virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 1, 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Você sabe o que significa castiçal, querido? É o candelabro. É aquilo que usa para iluminar. No Velho Testamento, no tabernáculo, ele era uma peça do lugar santo, que iluminava o lugar santo. Você está entendendo? Então, isso quer dizer o quê? Que a Bíblia está dizendo, Jesus aqui em Apocalipse está dizendo, que os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então a igreja, ela está como alguém que ilumina as pessoas, que traz luz para o coração enegrecido de muitas almas perdidas por não conhecerem o Evangelho.
Então não é algo que deve ser desprezado. Pelo contrário, a igreja é a noiva do Cordeiro. Nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos orar pela igreja. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão fazendo a obra de Deus em todos os lugares que eles foram chamados. Fora da arca só havia destruição e desespero. Hoje não é diferente. Só dentro da igreja é que podemos verdadeiramente encontrar salvação para a nossa família. Eu tenho 2 filhos, já falei para vocês. Eles foram criados na igreja. Eles nunca me deram trabalho. E olha que ele tem 34 anos hoje, o mais velho, e o mais novo 30. Então, eu quero deixar claro para vocês que a igreja é o lugar de refúgio que Deus criou para você e sua família. Não abandone, porque você vai ter que pagar um preço muito caro se você fizer isso. Mas é no meio das igrejas que Jesus continua se manifestando, salvando e nos preservando do mal. É lá que você recebe uma palavra de direção, é lá que você recebe uma palavra de juízo, de julgamento, de mudança, de tratamento de caráter, de alinhamento com os céus. Tá entendendo? Se você está com raiva de alguém, é lá que você vai receber uma palavra que vai dizer que você tem que perdoar aquela pessoa, que você tem que abençoar aquela pessoa, que você tem que liberar a bênção para aquela pessoa. É lá na igreja. É incrível a igreja, amados, porque às vezes a pessoa que não consegue perdoar, ele prega lá em cima e diz, você precisa perdoar. E quando ele desce lá embaixo, o Espírito de Deus fala para ele assim, e você, quando é que você vai perdoar? Porque você ensinou minha palavra para os outros. E a palavra que você ensinou é que as pessoas têm que perdoar. E você, quando é que você vai... Então é um confronto na vida de quem prega. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, que faz divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito, e ela é apta para discernir até mesmo as intenções do coração. Então é muito sério a palavra de Deus, a ministração da palavra, porque até o incrédulo, o ímpio que ministra a palavra, ele é confrontado por ela. Amém, Jesus? Qual é a sua opinião sobre a influência da igreja nas famílias? A minha opinião é que uma família que está dentro da igreja, ela pode ter problema. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo que está aliciando tanto através do mal, que tem respingado em muitas pessoas que ficam vacilantes, que não buscam a Deus como deveria. Mas se você realmente cumprir a palavra, se a tua esposa, se os teus filhos cumprirem a palavra, o teu lar será o lar mais abençoado que existe. Essa é a compreensão que eu tenho. Agora, é claro, se a pessoa fica dentro da igreja e fica brincando, não leva a sério, ela vai ter sérios problemas. Então não é só o fato de você estar dentro da igreja, você tem que cumprir o que está ensinado lá. Está ensinando? Então cumpre aquilo ali. Aí a tua casa vai ser preservada, a tua casa vai ser abençoada, vai ser igual a casa lá da prostituta Raabe, que colocou os homens de Deus, recebeu uma palavra, um princípio, eles disseram, coloca esse fio aqui que nós fizemos uma aliança na porta da sua casa e haverá ser que quando vier a destruição sobre Jericó, a tua casa não será destruída. Imagine, e ele falou, todos os que estiverem lá dentro não serão destruídos. E todos foram preservados. E um muro, ela morava em cima do muro. Todo o muro de Jericó caiu, mas o muro que estava a casa daquela mulher não caiu. Ficou aquele muro, sabe? Aquele pedaço de muro. Por conta de uma aliança que foi feita. Então, se você estiver na arca, a tua casa será preservada. Está tendo aí um problema sério nos lares. É adultério, é prostituição, é crime, é tanta coisa. Estão varrendo as famílias. Mas se você estiver na arca, a tua família será protegida. É isso que a Bíblia diz. E é isso que tem acontecido aqui na minha casa. Entenderam? Tem acontecido isso. Por quê? Porque nós estamos na arca. Porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo o Evangelho. Eu não sei como alguém consegue viver fora do Evangelho. Eu fico às vezes me perguntando, Deus, como é que alguém que já conheceu o Senhor, que já esteve na tua presença, como é que essa pessoa consegue viver longe de ti? Eu não consigo entender. Tá? Mas vai entender. Então, a segunda verdade aqui, que nós acabamos de ver, é que só dentro da arca Noé poderia preservar a sua vida e a sua família. Só dentro da igreja sua família vai ser preservada. Fora da igreja, ela estará totalmente exposta. Totalmente expostas e alvo do inimigo, sem proteção espiritual. Nós vemos aí pessoas que estão recebendo obra de bruxaria, magia negra para destruir família. E a gente veja aqui na internet vários pais de santo, vários homens dizendo que fez magia para não sei quem, para enlouquecer, para fulano. Tá aí os vídeos. Não é falando mal, eles mesmos falam o que estão fazendo.
Se a tua família não estiver debaixo do sangue de Jesus, se a tua família não estiver na palavra de Deus, com certeza essas demandas você não consegue resistir. O inimigo vem com fúria para cima e os lares são destruídos. Mas nessa noite, corre para a arca, corre para a igreja, vai buscar Deus. Terceira verdade, dentro da arca Noé teve que dividir o espaço com animais até o fim do dilúvio. Atos capítulo 20, versículo 29 diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Paulo falando aqui para os nossos irmãos, dizendo que depois que ele morresse, depois que ele partisse, muitos iam aproveitar do agrupamento espiritual e trazer para o meio do povo heresias. Pessoas que vão fazer a obra de Deus com interesses, sabe, diferentes daquilo que a Bíblia diz que nós devemos ter. Mas interesse de dinheiro, interesse de fama, interesse de poder, enfim. Muitos virão. Paulo já deixou claro isso, tá? Em Atos capítulo 20, versículo 29. Tiago 4, 11 e 12 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és mais observador da lei, mas juiz. E há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Olha a pergunta. Olha a pergunta que Tiago está fazendo para os irmãos. Dentro da arca de Noé e sua família, teve que dividir o espaço com animais até o fim do dilúvio. Conosco não é diferente. Muitas pessoas entram e ficam na igreja, com atitudes estranhas. Mas nós precisamos aprender a amar e suportar essas pessoas até o fim. E aqueles que têm poder de confrontá-las, confrontar. Eu sou líder. De hora ou outra tem que estar confrontando um aqui, outro ali. Mas não falar mal. Não ficar apontando o dedo nas costas. Não ficar falando nas costas da pessoa. Não. Se tiver algum mal, chega lá e confronta a pessoa e já era. Se ela aceitar, a Bíblia diz, ganhou seu irmão. Se ela não aceitar, aí é problema dela. Amém, Jesus? Mas agora ficar nas costas, falando mal dele para outra pessoa, isso não pode. E é o que mais tem acontecido na igreja, na internet hoje. Pessoas que estavam na igreja, saíram lá, estão falando mal dos pastores, mal dos líderes. Não pode. Não pode. A Bíblia diz, você quer se tornar juiz do seu irmão? Quem somos nós? Nós não temos esse poder. Se eu tenho autoridade para confrontar alguém, eu posso confrontar sem medo. Agora, falar mal da pessoa pelas costas, isso não pode. Amém, Jesus? É errado, tá? Então, muitas pessoas entram e ficam na igreja com atitude estranha, mas precisamos aprender a amar, suportar essas pessoas até o fim. Na parábola do trigo e do joio, Jesus disse, deixai crescer ambos, juntos até a colheita. Não é nosso dever julgar quem é joio e quem é trigo. Nosso dever, nossa obrigação, nosso mandamento é amar as pessoas. Se elas estão certas ou erradas, tá entendendo? Se nós não podemos confrontá-la, se nós podemos, temos que confrontá-la. A Bíblia diz, você vê uma pessoa errando e você puder orientar essa pessoa e não orientar, você está pecando. Você tem que chamar a atenção dessa pessoa. Tá? É bíblico isso. Agora, ficar falando mal da pessoa pelas costas, denigrindo a imagem da pessoa, isso é demoníaco. E Deus não quer que a igreja faça isso. Amém? Então, o texto aqui, o título aqui, está dizendo para mim e para você o seguinte. Olha só. Dentro da arca, Noé teve que dividir espaços com animais até o fim do dilúvio. Então nós vamos ter que dividir o espaço com o joio. Nós vamos ter que dividir espaço com o hipócrita. Nós vamos ter que dividir espaço com o enganador. Nós vamos ter que dividir espaço com pessoas que o propósito dele não é pregar a palavra e levar as pessoas para o céu. É fazer o nome dele e encher o bolso dele de dinheiro. E hoje mais ainda. Está entendendo? Então nós vamos ter sim que fazer isso. E dividir esses espaços. Mas lembrando que no tempo certo virá sobre ela o juízo. No tempo certo Deus trará o juízo para ela. Se ela não se arrepender. Tá? Então essa é a terceira verdade. A quarta e última verdade é que só dentro da arca somos livres das tempestades destruidoras. Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificado sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras, e não as praticam, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, fora da arca tinha trovões, tinha um vento, tempestade, mas Noé estava salvo. Todos os dias nós também temos que enfrentar tempestades, são lutas e adversidades que passamos nessa vida. Mas quando estamos dentro da arca, com Jesus, superamos todas essas dificuldades. Amém, Jesus? Talvez você esteja enfrentando dificuldade na sua vida hoje, e você tem dito assim, olha, eu não sei como é que eu vou sair dessa. Eu quero dizer para você, vai buscar o Senhor. Vai buscar Deus. Deus vai te dar uma palavra. O Senhor vai usar um vaso. Vai trazer uma palavra que vai te ajudar a tomar uma decisão certa. Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai abrir uma porta. Não se desespere. Amém? Mas fique na igreja. Não saia da igreja. Se dentro da igreja as coisas estão difíceis, imagine fora da igreja. Se buscando o Senhor, nós estamos enfrentando dificuldades, imagine aqueles que não têm Deus. É por isso que muitos estão levando-se ao suicídio. Estão dando fim à sua própria vida. Por quê? Porque não tem esperança. Porque não acredita que Deus pode livrá-los. Então, nessa noite, essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus para a tua vida. Tá bom? Então, olha só. Qual é a sua opinião sobre a grande importância da igreja na sua vida? Porque aquilo que você dá importância é aquilo que você valoriza, é aquilo que você investe, é aquilo que você busca. Se você não valorizar a igreja, você não vai buscar a igreja. Muitos vão para clubes, muitos vão para as festas, muitos vão para os bares, muitos vão para as praias, né, para os clubes, para as fazendas, para os sítios, para as chácaras, e deixam de buscar o Senhor. Foi pregado sábado na igreja sobre o chamado para estar à mesa. A Bíblia diz que Deus fez uma grande festa, uma grande ceia. O Senhor fez uma grande ceia e chamou muitos para estar naquela ceia. Mas muitos disseram para Deus o seguinte, olha, eu comprei uma junta de boi e quero testá-la. Outro disse, olha, eu comprei um campo e eu preciso trabalhar nele. Outro disse, acabei de casar e eu tenho que desfrutar da minha lua de mel aí com a minha esposa, então não dá. Olha, tira o meu nome da lista, eu não vou nessa festa. Muitos têm feito isso hoje em dia, tá? E por isso não vão às reuniões, não recebem uma palavra de Deus, não prioriza o reino de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Agora é sério que eu vou falar para você aqui. Se você não valoriza as coisas de Deus, por que Deus haveria te valorizar? Se você não reconhece Deus sobre o seu líder, sobre o dono da sua vida, por que você acha que Deus amanhã ou depois vai te livrar? Então é muito sério. Amém, Jesus? Você que se levanta contra a igreja, você que declara palavras negativas em relação à igreja, que é a noiva do Cordeiro. Embora há espaço para todos entrarem ali, justos e injustos, trigo e joio, o próprio Jesus disse, não arranque, deixa eles lá. Eu não tenho o poder de arrancar joio, nem você. Porque o próprio dono da seara diz, não arranque. Está entendendo? Por que você quer arrancar? Quem sabe esse joio aí amanhã depois se converte? Sei lá. Mas a verdade é que ele tem que continuar lá. Porque o próprio Deus permitiu e disse que ele teria que ficar lá, para até mesmo para ele ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Daquele que honra e daquele que desonra. Daquele que busca e daquele que ignora. Judas, 3 anos e meio, estava com Jesus. A Bíblia diz que ele era ladrão, que ele roubava a bolsa, ele era o tesoureiro do grupo e ele roubava o grupo. E a Bíblia diz que Jesus sabia o tempo todo. E a Bíblia diz, e tendo amado os seus, amou até o fim. Jesus não colocou ele para fora. Jesus não tirou ele. Por que Jesus não tirou? Porque ele era o testemunho vivo de que ele estava ali ouvindo uma palavra. E que se ele quisesse mudar, ele teria mudado. Mas ele não mudou. A Bíblia diz que ele era o filho da perdição. Mas Jesus não tirou. Por que você acha que nós vamos tirar? Por que a igreja tem o querer selecionar e dizer que todo o grupo dele é santo, perfeito e puro? É mentira. Vai ter um monte de escória ali dentro. Vai ter um monte de joio ali dentro. Agora, cabe cada um analisar a sua vida e dizer,
Eu preciso do corpo. E por conta disso eu quero me alinhar com o reino. Eu quero ser bênção no reino de Deus. Eu quero ser trigo. Eu não vou seguir essa manada aí que está fazendo coisa errada. Eu vou fazer a coisa certa. Essa é a palavra da parte de Deus para você. E não ignorar que você não vai conseguir viver sem a igreja. Porque a igreja não é coisa de homem. Não foi o homem que instituiu a igreja. Quem instituiu a igreja foi Cristo. A igreja nasceu de Cristo. Só para vocês terem uma ideia, Paulo fala sobre a revelação. A igreja foi algo que estava escondido em Cristo, que foi revelado a partir do momento que ele morreu na cruz. Foi a partir do sangue de Cristo que nasceu a igreja. Por isso, queridos, que você não pode contra a igreja, eu não posso contra a igreja, ninguém pode contra a igreja, nem o inferno pode contra a igreja. Jesus diz que ele instituiria a igreja dele e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, os joios, os trigos, vão entrar em juízo, vão ser queimados, tudo. Mas os verdadeiros, aqueles que são fiéis, serão colocados no celeiro do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. A igreja é a nossa arca, nossa cidade de refúgio. Por isso, não abandone a sua igreja, não abandone a sua arca. Paulo diz, não abandonando as nossas congregações, como é costume de muitos. Naquela época já tinha esse problema. Tá? E hoje está em escala monumental. Tem até um grupo chamado desigrejado. Eles não vão para a igreja porque eles não aceitam a liderança, porque eles acham que um irmão é assim, o outro irmão é folgado, o outro é... Eles estão negando o tratamento de Deus na vida deles. Porque é dentro da igreja com esses irmãos folgados que você vai ter que aprender a amar. É na igreja com esses irmãos folgados que você vai ter que suportar. Então não é fácil isso, mas é o tratamento seu. Já que ele não quer mudar, é o seu tratamento. E quando você sai da igreja, você deixa de ser tratado. Por isso que nessa noite, eu falo para você uma coisa. Volte para a igreja. Volte para a igreja. Aceita Jesus de novo, se for o caso. E volta para a igreja. Lembre-se que Jesus está conosco nessa arca chamada igreja. Por isso temos a promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Alguém se manifestou aí em dar um dízimo ou oferta para a igreja. Você que é do TikTok, me procura no privado, que eu passo o Pix da nossa igreja para você fazer uma oferta, um voto. Você que se sentiu abençoado e que se sentiu tocado por Deus para fazer isso. Você que é do Kauai, já tem o Pix aí embaixo. Assim que você quiser fazer uma oferta, acesse esses vídeos aí de baixo, você vai ver que lá tem o nosso CNPJ e o Pix da nossa igreja. E você pode fazer uma oferta e eu estarei orando por vocês aqui. Não esquecendo que todos vocês que estão aqui na live, que segunda, quarta e sexta, eu tenho estado aqui trazendo uma palavra de confronto muitas vezes, mas algumas de conforto, de alento para a nossa alma. Na quarta e sexta, nós estamos trabalhando aí sobre a paternidade. Eu chamo a sua atenção para estar conosco. Venha participar com a gente, você vai ver como é maravilhoso saber o Deus maravilhoso que você serve, o Pai bondoso e amoroso que você serve. E nós vamos saber disso por meio da sua palavra. Não tem como você conhecer Deus fora da Bíblia. Então venha na quarta e sexta participar comigo. Você que não é inscrito ainda, não saia sem se inscrever. Se inscreve, porque eu preciso muito da sua ajuda para que nós possamos expandir a nossa rede, para que nós possamos alcançar muito mais pessoas através dessa unidade. Amém, Jesus? Quero orar nesse instante pela sua vida, pela sua casa e mais um confronto para a tua alma. Não deixe a igreja. Você que aceitou Jesus, volta para a igreja. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, eu oro nesse instante pela vida dos teus filhos. Oro por todos aqueles, meu Pai, que receberam essa palavra de bom grado e que através dessa palavra, com certeza, vai voltar para a igreja, vai voltar a buscar o Senhor, vai se integrar de novo ao corpo. Porém, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão fora, meu Pai, que o Senhor resgate, que o Senhor trague eles, que o Senhor, meu Pai, com o teu Espírito Santo, ajude eles a se levantar. Aqueles que estão nas drogas, na prostituição, no pecado, no crime, arranque eles de lá, traga de volta, Pai. Nós estamos conclamando, meu Deus, ao teu Espírito, aos céus, para que o Senhor arrebate essas pessoas, para que o Senhor os traga de volta, para que o Senhor, meu Pai, levante aquele que está caído, abatido, morto, ferido, machucado, traga de volta. E que a tua igreja se enche, que a tua casa se enche, que haja adoração e louvor ao teu nome em todos os quatro cantos dessa terra, que as pessoas se curvem diante do Senhor e reconheçam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem poder para mudar as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada um e declaro sobre eles a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.
Glória a Deus. Obrigado. Tu és maravilhoso, Jesus.